Vamos prestar um culto ao Senhor nosso Deus e estudar a sua palavra, porque são coisas muito importantes na vida daquele que foi alcançado por Cristo e que hoje é um cidadão do reino de Deus. Vamos orar. Senhor, nós oramos nesse momento em nome do Senhor Jesus. Deus, nós temos fé em Ti, temos fé nas Suas palavras. Sabemos que a fé é a confiança absoluta em Ti. Nós, Senhor, cremos em cada uma das palavras eternas do Senhor que estão registradas aqui nesse livro sagrado. Que o Senhor possa falar conosco nesse momento, que o Espírito Santo ilumine a nossa mente. E Deus, nós queremos agradecê-lo por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero ler uma das cartas do Novo Testamento que foram escritas pelo apóstolo Paulo. Esta é a carta de Colossenses, capítulo 2. Eu irei ler os versículos 13, 14 e 15. Vocês estavam mortos por causa de seus pecados e da incircuncisão de sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Nós iremos focar especificamente no versículo 14, que diz: Ele cancelou o registro de acusações contra nós, removendo-o e pregando-o na cruz. Precisamos observar essas palavras, o registro de acusações contra nós. A expressão grega aqui sugere uma nota promissória que todos assinamos. Toda a humanidade assinou. Uma vez que somos incapazes de pagar o que devemos, esse documento passa a ser uma prova contra nós. A lei de Deus requeria um grau de obediência que somos incapazes de cumprir. Mas Deus perdoa a nossa dívida por meio da obra de Cristo. Então, nós temos que ter a ideia aqui que nós tínhamos uma dívida com um valor incalculável diante de Deus e não no inferno, como muitos pregadores ensinam de forma errada. Dizem que nós tínhamos uma lista no inferno com todos os nossos pecados e que o diabo estava furioso contra nós por causa dos nossos pecados. Não. A verdade é que a Bíblia nos ensina que nós éramos devedores diante de Deus, porque nós pecamos contra Deus e contra a sua palavra, não pecamos contra o diabo. Então, nós éramos devedores diante do Senhor e, como éramos incapazes de obedecer à lei, os 10 mandamentos e tudo aquilo que estava escrito na palavra do Senhor no Antigo Testamento, Cristo nos substituiu, sendo capaz, porque somente Ele é capaz de obedecer perfeitamente toda a lei de Deus. Ele obedeceu todo o decálogo, todos os 10 mandamentos e tudo aquilo que estava escrito na palavra do Senhor. E então, através da sua maravilhosa obra redentora, nós somos perdoados por Deus. Ou seja,
essa dívida que nós tínhamos, que era incalculável, impagável, nós tivemos ela perdoada diante da maravilhosa obra do Senhor Jesus. Então, é como se a nota promissória que tínhamos diante de Deus com todos os nossos pecados, faltas, erros, transgressões, iniquidades, desobediências, tivesse sido rasgada diante do Senhor. Agora estamos perdoados. Então, o que Paulo está declarando aqui é o que eu irei expor. Paulo está falando sobre os resultados gloriosos da missão de Cristo. É sobre isso que eu quero compartilhar. Eu irei falar sobre os resultados gloriosos da missão de Cristo, mas para entendermos melhor esses resultados tremendos que Cristo alcançou através da sua vida e obra, nós temos que observar as consequências do pecado do primeiro Adão. Só assim nós iremos entender os resultados gloriosos da missão do segundo Adão. É Paulo que faz esse contraste em Romanos 5, quando diz que Cristo é o último Adão, ou o segundo Adão. O primeiro Adão nós conhecemos bem, e isso está registrado em Gênesis, e o segundo Adão está nas páginas de todo o Novo Testamento de forma explícita, e nas páginas do Antigo Testamento também de forma implícita. Então vamos observar as consequências negativas do pecado original de Adão, para então entendermos os resultados gloriosos, positivos da missão do Senhor Jesus. E não tem sequer uma consequência do pecado de Adão que Cristo não obteve sucesso no seu ministério, ou seja, na sua vida e na sua obra. Então vamos lá. O primeiro ponto que eu irei observar é que o pecado foi introduzido no mundo pelo primeiro Adão. Nós não sabemos sobre a origem do mal, né, no cosmos, no universo, mas nós podemos afirmar que a origem do mal, na perspectiva humana, ela começa no Éden. Então, quando Adão desobedece a Deus, porque o Senhor havia instituído uma lei, quando Adão desobedece essa lei e a quebra e a transgride, então o pecado é introduzido no mundo através da sua própria vida. Só uma observação aqui é que nós sabemos que, em relação ao pecado de Adão, nós sabemos que Adão ele se tornou o primeiro ser humano a pecar, porém, cronologicamente, Eva comeu primeiro do fruto. Isso é uma verdade, está em 2 Coríntios 11:3, 1 Timóteo 2:14, mas teologicamente, Adão é declarado no Novo Testamento como o pecador original. Isso porque ele era o líder da raça humana e, portanto, responsável pelas ações de seus descendentes, ou seja, de toda a humanidade. Então, cronologicamente, Eva comeu primeiro do fruto, mas teologicamente, o Novo Testamento atribui o pecado original à desobediência de Adão. Então, o pecado foi introduzido pelo primeiro Adão no mundo e foi tratado pelo segundo Adão. Se o primeiro Adão traz ao mundo o pecado ao desobedecer à lei de Deus, o segundo Adão, que é Cristo, ele trata com o pecado obedecendo toda a lei de Deus. Então, ele, de forma perfeita, obedece toda a santa palavra do Senhor. O segundo ponto que eu irei analisar é que
através do pecado de Adão, nós temos como consequência a morte no mundo. Até então não havia morte, o homem não morria, os animais não morriam, o mundo não conhecia a morte. E a morte é o pior inimigo da humanidade. Ele introduz com a sua desobediência a morte no mundo. Isso está lá em Gênesis 2, versículos 16 e 17, quando o Senhor Deus diz: Coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. E aqui nós temos aquilo que é chamado dentro da teologia de pena da lei adâmica. E as consequências da desobediência de Adão seriam a morte de forma imediata espiritualmente, porque o homem seria afastado da presença de Deus e ele perderia o relacionamento com Deus, porque Deus vinha todos os dias ao Éden conversar com Adão, explicar para ele a sua palavra e, eventualmente, a morte física. Então, como consequência do pecado de Adão por errar o alvo de Deus, por desobedecer aquilo que Deus havia dito, a morte entrou no mundo e como consequência imediata veio a morte espiritual, que foi o rompimento, a ruptura da comunhão com Deus. Adão e Eva foram expulsos do Éden e, como consequência, eventualmente veio a morte física. Por isso que todos os seres humanos passam pela morte. Se a morte veio através do primeiro Adão, o segundo Adão, que é Cristo, tratou com a morte. E este aqui é o primeiro resultado glorioso da missão do Senhor Jesus. Se a morte veio através de Adão e reinou através do pecado sobre todo o universo, sobre toda a criação, e nós vemos o reinado da morte o tempo todo, os cemitérios são a prova do reinado da morte através do pecado. Cristo obteve sucesso na morte, vencendo a morte com a sua ressurreição. E é interessante que em João capítulo 11, versículo 25, nós vemos Cristo já tratando com a morte através do milagre mais famoso da Bíblia, que é a ressurreição de Lázaro. E quando Jesus chega em Marta, isso está no Evangelho Joanino 11, versículos 25 e 26, ele diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Olha que palavras espetaculares. Cristo trata com a morte que veio a partir do primeiro Adão. Ele, como segundo Adão, ele tem como sucesso na sua missão, no seu ministério, vencer a morte que até então reinava de forma absoluta. Cristo quebra o reinado da morte, vencendo a morte, ou, usando uma linguagem bem interessante, matando a morte com a sua morte e ressurreição. O interessante é que quando nós olhamos para esse milagre que eu acabei de pronunciar, de Lázaro, nós vemos que estamos diante da ressurreição de Lázaro e Jesus, ele ajudou Marta a crer nele, não simplesmente como alguém que apenas curava, mas como alguém com poder de vencer a morte. Quando ele diz: Eu sou a ressurreição e a vida. E a vitória sobre a morte é um dos aspectos mais importantes da missão de Cristo
e é uma das coisas mais importantes da vida daquele que está unido a Jesus Cristo. Então, nós sabemos que apesar dos seus seguidores experimentarem ainda a morte no seu corpo físico, ou seja, nós ainda somos mortais, mas sabemos que desfrutaremos da vida eterna que se iniciará logo após a morte do nosso corpo físico, exatamente porque o segundo Adão, que é o Senhor Jesus, tratou com a morte, vencendo a morte que o primeiro Adão havia sido derrotado. Então, este é o primeiro resultado glorioso, espetacular, maravilhoso da missão de Cristo. O terceiro ponto que eu destaco aqui é que Adão introduziu ao mundo, por causa do seu pecado, ou introduziu no mundo a culpa e perdeu a sua inocência. E isso nós podemos ver através da nudez. Quando Adão e Eva pecaram, os seus olhos se abriram. Isso está em Gênesis 3:7, que diz assim, ó: naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Então, aqui nós temos a sensação oposta à inocência da nudez. A inocência que Adão e Eva tinham antes de pecarem. Agora eles estão se sentindo envergonhados por estarem nus, né? Por estarem descobertos. E aqui nós vemos que as folhas cobriram o corpo de Adão e Eva, né? Porque eles fizeram para si roupas, né? Vestimentas de folhas de figueira. Mas nós vamos observar que, embora as folhas tivessem, né, coberto as partes íntimas e que provocavam vergonha em Adão e Eva, as genitálias e os seios da mulher, e a região de trás, as folhas cobriram a nudez, mas não puderam cobrir a vergonha que eles sentiam diante de Deus. E o que eu acho interessante aqui é que em Gênesis 3:21, nós iremos observar as seguintes palavras. Gênesis 3:21. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher. Se através do primeiro Adão a nudez entrou no mundo, e nudez aqui indica a perda da inocência, ou seja, a culpa que o homem agora sentia diante de Deus por ser pecador. Cristo, o segundo Adão, ele vai tratar com a questão da nudez. Se nós perdemos a nossa inocência por causa do pecado, nós vamos ter essa inocência restituída por Cristo diante de Deus. Nós sabemos que somos pecadores diante do Senhor, mas por causa da obra de Cristo nós somos justificados diante do Senhor. Somos declarados justos, inocentes e por isso podemos viver em paz na presença do nosso Rei Celestial. E isso nós vemos através do sacrifício que Deus fez, e todo o sacrifício no Antigo Testamento aponta para o sacrifício perfeito de Cristo no Novo Testamento. E, embora a Bíblia não diz que Deus perdoou os pecados de Adão e Eva, ou o pecado de Adão e Eva, e posteriormente todos os erros que eles cometeram, e esse pecado é chamado de pecado original, o primeiro, mas está implícito no sacrifício que Deus perdoou o pecado de ambos, porque Deus sacrificou o animal, derramou o seu sangue e com a pele do animal os vestiu.
e agora eles estão com a sua nudez, né, coberta diante de Deus, e eles agora podem confiar no Messias e podem sentir paz pela obra redentora que Deus já começara a fazer lá no Éden. Então nós vemos Cristo tratando com a questão da nudez. Nós somos declarados inocentes diante de Deus por causa daquilo que o Filho do Senhor Deus fez na cruz do Calvário. Ele fez durante toda a sua vida e consumou essa obra na cruz do Calvário. E o interessante é que em João 19:23, observando essa questão de Cristo tratar com a nossa nudez, ou seja, com a perda da nossa inocência ou com a nossa culpabilidade diante do Senhor, em João 19:23 nós vamos ver que os soldados que crucificaram Jesus repartiram suas roupas em 4 partes, uma para cada um deles. Também pegaram sua túnica, mas ela era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo. Por isso disseram, em vez de rasgá-la, vamos tirar sortes para ver quem ficará com ela. Isso cumpriu as escrituras que dizem, repartiram minhas roupas entre si e lançaram sortes por minha veste. E foi o que fizeram. E é interessante que essa é uma profecia que está no Salmo 22, versículo 18, quando o salmista tem as suas roupas repartidas diante dos pecadores, diante dos ímpios, ou seja, ele é exposto, a sua nudez é exposta diante dos homens maus, e ele é completamente humilhado e envergonhado por causa disso, mas isso também cumpre-se em Jesus Cristo, quando as suas roupas são repartidas diante dos soldados pecadores, mostrando assim que Cristo pode nos cobrir diante de Deus. Ele pode proporcionar para cada um de nós as vestimentas que nós não somos capazes de fazer para nós mesmos. A nossa nudez que está exposta diante de Deus, a nossa culpa, a nossa falha, o nosso caráter mau diante do Senhor é completamente transformado e santificado por causa de Jesus Cristo. Então Cristo, ele traz as vestimentas que nós precisamos. E qual é a vestimenta do povo de Deus? É a armadura de Deus, que Paulo fala lá em Efésios capítulo 6, do versículo 10 ao 20, quando ele fala sobre o cinto da verdade, a couraça da justiça, os calçados com a paz das boas novas, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Se Adão e Eva perderam a sua inocência diante de Deus e viram que estavam nus e sentiram vergonha, nós hoje podemos ter a nossa inocência restaurada e podemos viver em paz diante de Deus sem culpa, porque Cristo nos cobriu diante de Deus com o seu sangue e hoje nós estamos vestidos e por isso somos justificados através daquilo que ele fez. E a justificação é uma obra que acontece de uma vez por todas. Não somos justificados hoje, não seremos justificados amanhã e no ano que vem. Só somos justificados de uma vez por todas. A santificação é durante toda a nossa vida. A justificação é de uma vez por todas. Os cristãos são declarados, aqueles que anteriormente eram culpados diante de Deus, são declarados inocentes e agora podem viver em paz. Então, este é o segundo resultado glorioso da missão de Cristo. Ele trata com a nudez que Adão traz ao mundo. O quarto ponto que eu destaco aqui, que é a terceira consequência, negativa do pecado de Adão, é que Adão introduziu a maldição no mundo. Em Gênesis 3,17, o Senhor Deus ele vai dizer: uma vez que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida
terá muito trabalho para tirar da terra o seu sustento. Então, a maldição entrou no mundo devido à desobediência de Adão. O primeiro Adão. Agora, Cristo, o segundo Adão, ele vai tratar com a maldição. Isso está em Gálatas 3:13, quando o apóstolo Paulo diz da seguinte maneira: mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição pela lei, por nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem: maldito todo aquele que é pendurado num madeiro. Então, se a maldição entrou no mundo por causa do primeiro Adão, Cristo, que é o segundo Adão, ele nos resgata dessa maldição e ele se torna maldição em nosso lugar. E se Cristo se tornou maldito em nosso lugar, porque foi pendurado no madeiro, hoje nós somos abençoados. É isso mesmo. Hoje eu posso dizer que sou uma bênção, porque Cristo se tornou maldito no meu lugar, no madeiro. Então, você é um abençoado porque Cristo foi amaldiçoado no seu lugar na cruz do Calvário. Então, vivamos como pessoas abençoadas, como pessoas felizes no Senhor. E o quinto ponto que eu destaco aqui para encerrar a mensagem de hoje é a quarta consequência negativa do pecado de Adão, que é o seguinte: Adão, ele introduziu, por causa do seu pecado, a dor no mundo. Isso mesmo. Isso está em Gênesis 3:17, quando diz que a mulher, né, esse texto que nós acabamos de ler, que fala sobre a maldição que veio sobre o mundo, e consecutivamente Eva teria dores na gestação e ao dar à luz. Então a dor foi introduzida no mundo. Então nós vemos que a primeira menção à dor especificamente é quando se trata da gestação. Quando a mulher fosse trazer uma nova vida ao mundo, ela sentiria dor, ela sofreria. A dor é uma das piores coisas que existe no mundo. Não é a pior, porque a pior é a morte, que Cristo já tratou também. Mas a dor também foi tratada por Cristo. E isso nós podemos ver em Isaías 53:3, que diz assim, do 3 ao 5. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e devíamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Então, Cristo, ele trata com a dor que veio ao mundo por causa do primeiro Adão. E o interessante é que nós vemos no ministério do Senhor Jesus, ele alcançando esse êxito, esse sucesso no seu ministério, quando ele curava os enfermos que ele alcançava. E quando nós lemos as curas que o Senhor Jesus fazia, ali diz que se cumpriu a profecia que nós acabamos de ler agora, que diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas doenças. Isso se cumpriu durante o ministério de Cristo. E isso se cumprirá de forma completa na segunda vinda de Jesus, quando nós
recebermos o corpo glorificado, nós os que estamos vivos, e os mortos, né, forem transformados, ou seja, ressuscitarem e receberem o seu corpo glorificado também. E a ordem é inversa, né? Porque os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e teremos um corpo semelhante ao do Senhor Jesus, glorificado, já não sujeito mais à morte, à doença, às fraquezas, à enfermidade, às dores e nem ao pecado. Então, Cristo, ele trata com todas as consequências do pecado de Adão. Esses são os resultados gloriosos da sua missão. Cristo foi completamente coroado de glória por Deus. Ele venceu em todos os aspectos. E é nisso que nós temos que crer. Cristo é o nosso rei vencedor e nós somos mais que vencedores com ele também. Não são os únicos resultados maravilhosos, gloriosos da missão de Cristo, mas eu achei por bem destacar esses aqui. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer em nome de Jesus por todas essas benditas, por todas estas bem-aventuranças que nós acabamos de ouvir. Senhor, Cristo obteve sucesso na sua missão, no seu ministério, na sua vida, nas suas obras, e nós somos gratos a Ti por isso. Senhor, aplique essa palavra nos nossos corações, nos fortaleça com ela e traga alegria ao nosso coração através da exposição das Escrituras, em nome de Jesus. Receba o louvor, Senhor, e todas as nossas homenagens. Amém.